Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Marcela. Prazer para quem não me conhece, tá bom? Hoje nós estamos tendo essa aula aqui virtualmente por conta de que a gente ainda não pode se ver, a gente ainda não pode sair de casa. Mas a gente vai poder se ver, vamos poder brincar bastante quando a gente estiver na igreja, vamos poder nos divertir muito e também aprender bastante. Eu tô com muita saudade e lembrem de lavar as mãozinhas, lembrem aos pais e às mães de vocês também de lavarem as mãos, tá bom? Hoje a nossa aulinha vai ser sobre a última ceia. E antes da gente começar, eu gostaria de orar com vocês, porque se a gente tivesse nessa linha, alguém ia ter que orar, ou eu ia pedir, né, alguém pra orar, ou eu ia orar, ou todos nós íamos orar. Mas fechem os olhinhos, peça pros pais também de vocês fecharem os olhos, tá bom? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo acordar, Senhor, de cada criança. Peço para que o Senhor abençoe a vidinha delas, Deus, que o Senhor conforte o coraçãozinho, a mente, que elas possam entender o verdadeiro significado, Senhor, da ceia. Livre elas de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, o que é a ceia? Às vezes a gente se pergunta o que é a ceia, ou às vezes a gente pensa que é só um pão e o suco de uva, mas não, o significado é muito maior, muito mais importante do que isso, tá bom? E hoje nós vamos conversar e debater sobre isso, tá? Jesus, ele já sabia que a hora dele de deixar esse mundo e ficar com seu pai já tinha chegado. E por mais que ele amasse muito a gente, ele sempre nos amou muito, ele nos ama até hoje, mesmo ele sabendo também que seria muito difícil, ele tinha que ir. E faltava só um dia para a festa da Páscoa. E Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos. Mas o que é discípulo? Bom, discípulo é quem imita Cristo, é quem aprende com Jesus. E ele tinha os seus discípulos. E ele estava conversando com eles, porque lá em Mateus 26, né? 26, do 20 ao 25, Jesus está falando que um deles ia trair ele. E, bom, trair não é legal. E Satanás, o inimigo, ele já estava falando na mente de Judas, já estava botando ideia na cabeça de Judas dele trair Jesus. Isso não seria nada legal, isso seria uma coisa muito feia. E, bom, Jesus já sabia que isso ia acontecer e todos eles ficaram entristecidos, querendo saber quem seria essa pessoa que trairia Jesus. Jesus, sabendo do poder que Deus tinha dado a ele então pegou o pão, agradeceu a Deus pelo pão e partiu e deu um para cada apóstolo. Foi dando os pedacinhos, um para cada apóstolo. Eu tô com escrito aqui. O que ele falou foi: isto é o meu corpo, o pão. Representa o corpo dele que ele estava falando, que é entregue em favor de vocês, de nós. E ele disse que era pra gente fazer isto em memória a ele. Então Deus, ele pegou, partiu o pão e entregou para cada apóstolo. E ele falou isso, que isso aqui era como se fosse o corpo dele, isto é o meu corpo. Ele estava representando o corpo dele, o pão representa o corpo. E ele estava falando que era pra gente fazer isso em memória a ele. Depois ele pegou o vinho. Ele pegou o cálice de vinho e aí ele distribuiu igualmente, igual ele fez com o pão, para cada um. Ele levantou e falou: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, com nós. E é uma aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Lembra que Jesus, ele morreu na cruz por nós? Então, aí ele falou isso com o cálice. Então, o pão, então a gente já sabe que o pão, ele representa o corpo. E o vinho, ele representa o sangue de Cristo, tá bom? Então aí a gente já aprendeu bastante coisa. E aí Deus, então, ele tirou a sua capa, ele pegou uma toalha, amarrou na cintura, tá, gente? A cintura não é aqui mesmo, amarrou na cintura. Ele pegou uma bacia e colocou água dentro. Ele foi colocando água dentro dessa bacia. A bacia tinha que ser muito mais do que isso, mas é para representar. E aí, ele pegou, ele molhava o pé dos discípulos aqui e secava com a toalha. Chegando perto de Pedro,
Jesus, quando estava perto de Pedro, assim, chegando para lavar os pés de Pedro, Pedro se questionou e perguntou: Senhor, você vai lavar os meus pés? E aí Jesus falou que sim, que ele lavaria, que ele não estava entendendo ali naquela hora, mas que depois ele iria entender do porquê Jesus estava lavando o pé dele. E aí Pedro falou que não, que ele nunca ia deixar Jesus lavar os pés dele. Então Jesus falou que se ele não deixasse lavar os pés, ele não seria mais discípulo dele. E aí então Pedro falou que então era para lavar as mãos dele também e a cabeça, não somente os pés. Então Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa somente lavar os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Quem vocês acham que é esse menos um, gente? Claro, Judas. Judas traiu Jesus, igual eu tinha falado antes. Satanás já tinha botado a ideia na cabeça dele, e por isso que ele falou todos menos um. Ele estava se referindo a Judas. E aí, depois disso, Jesus foi, depois de ter terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus foi, vestiu a sua roupa novamente, sentou e perguntou para eles: por que vocês acham que eu fiz isso? Eu ficaria bem curiosa. Se Jesus lavasse meus pés, vocês ficariam também? Eu ficaria muito curiosa para saber realmente o significado do porquê ele queria lavar os meus pés. E aí Jesus simplesmente falou que eles chamavam Jesus de mestre e de senhor. Então Jesus falou: vocês não me chamam de mestre e de senhor? Então, da mesma forma que vocês me chamam de mestre e de senhor, tipo assim, vocês têm razão em me chamar de mestre e de senhor. E tipo assim, não tá errado. Mas se eu, mestre e senhor, lavei o pé de vocês, Jesus falando, se eu lavei o pé de vocês, então vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Jesus falou que por ele ter feito aquilo estava servindo de exemplo. E por ele já ter feito, eles também deveriam fazer, não tipo por conta de que Jesus tinha feito, isso serviria de exemplo. Igual quando os nossos pais fazem alguma coisa. Tipo, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Quando a mãe de vocês está limpando a casa, ou quando ela tá trabalhando. Quando minha mãe tá trabalhando, ou quando minha mãe tá estudando, ou ela tá limpando a casa, eu vejo aquilo como um exemplo pra mim. Então eu vejo que eu também devo fazer aquilo, porque serviu de exemplo pra mim. Eu achei bonito, eu fiquei, sei lá, curiosa, e eu queria, sabe, ter essa sensação. Igual quando uma amiga minha, ela falou que, tipo, tinha algo de diferente na vida de uma pessoa, e ela tava curiosa pra saber o que era isso. E era Jesus. Então, aí ela quis também conhecer Jesus, e aquela pessoa serviu de exemplo pra ela. Entenderam? Então Jesus estava servindo de exemplo para os discípulos, porque discípulos são pessoas que imitam Jesus e que aprendem com Jesus. Então os discípulos, depois Jesus ficou ali conversando com eles, e depois eles foram e cantaram hinos, e eles foram para o Monte Oliveira depois. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Então agora a gente vai ver a reflexão disso tudo. Jesus, ele sabia que ele ia pra cruz, que já tinha todo esse processo dele ir pra cruz. Ele já sabia que um dia ele ia ter que passar por esse momento difícil. E sim, era um momento difícil, seria um momento doloroso, mas ele sabia que ele tinha que passar por isso. E Jesus, ele estava fortalecendo os seus discípulos por conta disso, porque depois Jesus ele teria que fortalecer os seus discípulos para eles não enfraquecerem no momento de dor, no momento que todo mundo estaria triste. Mas foi um momento que todo mundo ficou bem triste, foi um momento que todo mundo ficou bem abatido, mas que no final teve um significado muito grande em nossas vidas. E os judeus, eles achavam que eles simplesmente, a ceia que o que era essencial era o pão e o vinho. Eles achavam que era só essencial isso e acabou. E depois desse dia, eles viram que não, que era muito mais do que isso. Que a ceia significava muito mais do que isso. Que a ceia significava o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então todo mês nós ceamos
por causa disso. Pra gente relembrar o sacrifício de Jesus na cruz por nós, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham entendido a nossa aulinha. Tô muito ansiosa pra ver vocês, tá bom? Já já tudo isso vai passar, a gente vai poder se ver. Um beijo e é isso. Tchau!